Meninas e meninos, se tiverem meninos aqui na live, muito obrigada pela participação de vocês. Desculpem por esse problema técnico. Agora a gente vai começar com fé em Deus. Diana, podia dar um print para mim quando a Marcela entrar, de nós duas, e depois enviar para o grupo da Jasbra, que a gente está online, por favor? Ei, Luciana, ei. Keison é um rapaz? Ansioso, sim, claro que é um rapaz. Obrigada pela sua presença. Rapazes são super bem-vindos aqui. Agora vamos ver se a Marcela já entrou. Ela ainda não entrou. Bom, Jane, podia mandar no grupo lá para ver se a Marcele entra. Ah, a Marcele entrou. Agora vai. Camila, seja bem-vinda. Espero que a gente possa contribuir com essa discussão sobre Jane Austen. Marcele, eu descobri o seguinte, que o meu celular estava acabando a bateria. Por isso que estava adormecendo aqui. Mas aí eu vou ter que ficar sem fone, porque é uma entrada só. Olha o Recife em peso aí, minha gente! Que legal, Luciana. As duas Lucianas, né, são amigas de longa data. A Elisama também é de Pernambuco, não sei, mas enfim. Vamos lá, pessoal. Eu não tenho como ler todo mundo, porque eu estou sem óculos, tá? Eu só vi aqui, assim, por uma graça de Deus. Bom, agora vamos começar oficialmente essa live sobre Jane Austen e as referências bíblicas em sua obra. A nossa convidada é a Marcele. A Marcele já é uma conhecida nossa de longa data, de vários encontros da Jane Austen, Brasil. E atualmente ela é caloura da UFMG, do curso de letras, né? E nós vamos falar hoje sobre essas influências bíblicas na obra de Jane Austen. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Marcele. Então, gente, eu sou cristã, eu sou de Belo Horizonte, sou casada, mãe, tenho uma menininha muito especial, chama Elisa, daí dá para saber mais ou menos qual é a minha personagem preferida de Jane Austen. Estou fazendo letras, mas eu já sou formada em administração, tenho aí uma trajetória longa na área de administração, mas sempre amei literatura e agora eu estou podendo desempenhar, né, vamos dizer assim, a minha maior paixão, vamos dizer, na carreira, né, profissionalmente, que é escrever e é poder também trabalhar com literatura. É lógico que eu estou bem amadora ainda, mas estou já me iniciando para poder galgar aí, né, Adri, um pouco Sim. dessa longa carreira, né, literária, mas é uma carreira muito linda. Então, eu estou aí no amadorismo, mas do que se trata de Jane Austen, essa escritora maravilhosa, eu sempre gostei muito de pesquisar, até quando eu estava atuando na administração, e agora é poder me dedicar um pouco mais. Marcele, eu queria que você impostasse a voz um pouco, porque Tá, nós somos soprano, eu acho. Então tem que falar bem mais forte, tá? Eu só vou. Oi? melhorou um pouco? Melhorou. Olha só, a nossa programação, a gente tem 1 hora de vídeo, então a gente tem que entrar no esquema aqui para que a gente não perca a live, né? Que a gente já começou. A gente vai falar sobre educação e ética cristã, devoção pessoal, Magno Opus em Orgulho e Preconceito, me corrija se eu estiver errada. Depois, Emma e a exortação do Mr. Knightley. Opa, quero ouvir essa, hein? Comportamento social e a oração de Jane Austen, que é uma oração que eu publiquei no blog da Jasbra, que tem essa oração e tem alguns livros também. Inclusive, eu vou deixar você para começar para falar sobre o primeiro item, que é educação e ética cristã, porque o pai da Jane Austen, ele era um clérigo da igreja anglicana. A gente tem que deixar claro aqui que a igreja anglicana, ela recebeu esse nome, o anglicanismo, por causa da decisão do Henrique VIII em
desfazer os laços com a Igreja Católica em Roma para que ele pudesse casar com a Ana Bolena, certo? Eu tô só com uma dúvida. Tá dando uma interferência aqui, não é na minha casa e não é você que tá falando. Será que é um retorno meu que tá... Pode ser, eu vou abaixar aqui. Eu coloquei uma música. Melhorou? Tá dando interferência. Coloquei Olha numa só, trilha. aí tá quebrando. Depois, se alguém puder dar esse retorno, porque já que eu tô sem fone de ouvido, eu não vou ouvir se a nossa fala tá quebrada. Então, vamos começar. A gente vai falar sobre a educação cristã da Jane Austen e a gente tem que fazer esse parênteses e explicar que a igreja anglicana ela é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil de protestantismo e igreja católica. É uma outra vertente, né, que a gente pode dizer. Mas a gente não vai entrar nesse campo de discussão sobre as denominações, porque a gente tem mais o que falar sobre Jane Austen. Então, Marcele, conta para nós, nos seus achados, nas suas pesquisas, sobre o que você tem de referência de religião, porque o pai do Jane Austen era um clérigo e tem muita coisa para a gente explorar. Eu ainda estou incomodada com esse retorno aí que eu estou ouvindo, não sei o que é. Mas tá bom. As meninas estão falando que estão escutando tudo bem. Aqui eu já até retirei a música que estava baixinha. Eu acho que é muito importante a gente começar por isso mesmo, né, Adri? Porque o pai da Jane Austen foi uma grande referência, se não a maior referência na vida dela. Ele era um homem capacitado, tanto que ele era mestre também, e tem registro que ele dava aulas, ele era como se fosse um professor na casa dele, e ele era uma pessoa, assim, extremamente devotada à religião. Daí também que mais para frente, se a Adri, né, quiser comentar mais, a gente pode retirar algumas conclusões, por que a Jane Austen fez, vamos dizer assim, tanta alguns clérigos Elton em Emma e também ao Mr. Collins em Orgulho e Preconceito, porque ela vivia, vamos dizer assim, cercada de pessoas do clero, né? Da igreja anglicana. Então, ela tinha muitos contatos, com certeza o pai dela tinha muitas conexões, então ela acabou tendo assim muitas e muitas referências para poder também falar do outro lado, do mal clérigo, que acabam entrando para a ação, mas tem a vocação, né, para a espiritualidade, de um rebanho, de uma igreja. Sim, Marcele, só um minuto, por favor. O pessoal está pedindo que você coloque... Você tem um fone de ouvido? Porque o fone não está bom? Tenta ver se você tem fone para colocar aí. Bom, pessoal, essa educação, enquanto a Marcele está fazendo os ajustes aí, a Jane Austen, ela recebeu uma educação privilegiada para sua época, para as mulheres de sua época, porque o pai dela tinha uma biblioteca muito vasta. Ele era um professor, uma espécie de preceptor, que recebia rapazes em sua casa para preparar esses meninos para irem para a universidade na Inglaterra. Então, além de pastor, ele também tinha algum rendimento como professor. E aí a gente tem que levar em consideração que professores, dadas devidas, né, circunstâncias e culturas, professor sempre vai ter um monte de livro em casa, né? Então, ela recebeu toda essa influência cristã, essa base cristã inicialmente, e também literária, né? A gente tem que levar em consideração que foi um privilégio para ela, era uma moça privilegiada. Tem alguém falando, a Luciana está dizendo o seguinte, que está reverberando porque você fala e o som do vídeo volta no alto-falante. Ah, tá. Você está com duas salas Vamos abertas ver. ou não? Melhorou agora? Tá melhor? Tá, mas porque talvez... meu fone tá ruim. Entendi. Melhorou? Olha aí, Luciana Darcy, diga aí, para mim melhorou. Tá. Tá dando uma interferência mesmo. Não sei o que é, não sei, não tenho ideia.
Era pelo celular mesmo, era para você, para ter uma saída normal, né? Não ter esse repeteco aí que a Luciana falou. Mas Ok, aí, vamos vamos lá. tentar desse jeito. Isso, Então. tá. Então, fale mais um Exato. pouco. Ixi, agora sumiu total. Marcele, sumiu totalmente sua voz. Voltou? Voltou. A Jane Austen, ela tinha acesso a um vasto conhecimento, a uma biblioteca muito grande, tanto que alguns pesquisadores hoje da Jane Austen comenta sobre... Deixa eu tirar daqui. Olha Voltou, quantos gente? livros. Tá Sim, bom? tá ótimo. Muitos pesquisadores da Jane Austen comentam que ela teve acesso a, por exemplo, escritos da Mary Wollstonecraft, que foi uma das primeiras mulheres que publicou, vamos dizer assim, um livro mesmo baseado na reivindicação das mulheres para os direitos, né, à educação, principalmente a acesso à educação. Tá, Mas, vou deixar você no falando que... enquanto eu pego alguns livros aqui, tá bom? Tá joia. A ética cristã, a gente... Tá bom, gente, o som, né? No que tange a educação e a ética cristã, não apenas em relação ao pai dela ser... isso, é a mãe da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, né? De Mary Shelley. Exatamente. Mas, e não apenas sobre apenas o conhecimento teórico, mas a Jane Austen também, ela tinha, vamos dizer assim, ela estava dentro de um seio familiar em que havia uma prática devocional. Então, muitos estudiosos, até publicações, que depois a gente vai comentar aqui, que existem várias publicações que falam a respeito mesmo da devoção e do cristianismo, da religiosidade de Jane, a gente tem que considerar também a prática devocional da casa dela, que esses estudiosos hoje afirmam que ela tinha, não apenas pelos escritos, pelas cartas, os registros que ela deixou, com a irmã e amigos, que ela escrevia muito, mas também porque o pai dela costumava fazer leituras, saraus à noite em sua residência. Eles costumavam ler sermões, a ler salmos, eles liam muitos salmos, daí eu acredito que ela construiu a habilidade dela para elaborar orações, porque as orações dela, principalmente a que é atribuída mesmo, né, que tem a própria, como se fosse um lettering que ela deixou com o salmo transcrito, e é maravilhoso, né? A Adriana no final vai fazer a leitura dele e então a gente tem essa referência que a prática devocional que o pai deixou de legado para a família, para o seio familiar da Jane Austen, fez toda a diferença. Então ela via na prática a atitude do pai, a atitude benevolente, a atitude muito dedicada à obra, por isso que ela fez tantas correlações com os maus clérigos. E aí Pode a gente falar. ia falar no início, né? Nós vamos deixar as referências depois, para o final, quando eu escrever lá no blog, mas esse assunto da religiosidade da Jane Austen não é um assunto que a gente tirou da nossa cabeça. Esse estudo sobre a religião nas obras, ou até mesmo a fé cristã da Jane Austen, já é alvo de estudos há muito tempo. Eu tenho um livro aqui, olha, que é Jane Austen and the Clergy, da Irene Collins. Esse livro aqui eu comprei no ABE Books, ABE Books, que você consegue comprar livros usados com preço excelente, muito barato. E ela escreveu esse livro em 94. Então, a gente não está inventando a roda aqui, não está puxando a sardinha para o lado, no caso da Marcele, que é cristã, e eu também, enfim. E o que a Marcele citou foi a reivindicação dos direitos das mulheres da Mary Wollstonecraft, que vem a ser a mãe da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. É de uma editora brasileira, que eu me esqueci aqui qual que é, Boitempo, tá?
É um livro escrito há mais de 250 anos, então, assim, já existia esse pensamento que a gente pode chamar de proto-feminista, de reivindicar os direitos das mulheres, mas é uma visão diferente dessa palavrinha que ela é bem complexa para a língua portuguesa, né? Eu estou lendo aqui o nosso roteiro, você já falou, olha, confirma aí, por favor. A educação é ética cristã e a devoção pessoal. Agora, você vai falar sobre um assunto que é Magnum Opus, orgulho e preconceito. O questionamento sobre a injustiça do Morgádio encontra plena associação com os textos de Números 27, versículo 27, de 1 a 22, não é isso? Isso. Tá, então me fala um pouquinho, porque para começo de conversa, o que é Magnum Opus? E o que está dizendo lá no versículo de Números 27? Tá. Não, começa de novo. É que dá uma interferenciazinha. Fala. Ok, então. Magnum Opus, a gente vai considerar que é Orgulho e Preconceito, é a principal obra de Jane Austen. Eu sei que para quem gosta, quem admira muito Jane Austen, muitas outras obras vão vamos dizer, despontar, como Persuasão, Mansfield Park, Razão e Sentimento, mas a obra mais conhecida de Jane Austen, de fato, é Orgulho e Preconceito. E foi escrita, vamos dizer, na juventude de Austen. É lógico que é uma obra madura, mas a gente vê pelo tamanho do intelecto de Jane Austen. Mas a gente consegue, até pelos registros, a Lu falando que é persuasão, para a Adriana também. Eu fico entre orgulho, preconceito e razão e sentimento. Mas a gente percebe uma moralidade, uma ética muito forte em Jane Austen, em todas as suas obras, e a gente pode considerar em Orgulho e Preconceito, que é considerada a obra de maior vista dela, uma obra com muitas críticas sobre ética e moralidade, né? Até uma pessoa do nosso grupo, que faz parte também, ajuda a Adriana também na Jasbra, é a Bárbara Borba, que fala muito sobre a moral cristã, sobre até alguns autores masculinos que abordam Jane Austen e sobre a moralidade dela, como David Hume, C.S. Lewis, que também era um grande admirador, né, de Jane Austen, era anglicano também. Mas vamos considerar que a principal parte de Orgulho e Preconceito, como a própria Adriana falou, o Morgádio, ele é um tópico muito polêmico de Orgulho e Preconceito. E aí a gente tem 5 mulheres, 5 filhas, que são Jane, Elizabeth, Mary, Catherine e Lydia, que são 5 meninas, vamos dizer assim, com um futuro incerto, tendo uma mãe bastante exagerada, um pai, de certa forma, omisso, mas com um problema muito grande. Qual era? É que se elas não encontrassem um marido, como a própria Miss Bennet, tanto, vamos dizer assim, bate na tecla, elas iam ficar desabrigadas, porque aquela casa em que elas viviam, quando o Sr. Bennet morresse, iria ser transferida para o parente masculino mais próximo, que era um primo distante do Mr. Bennet. Então, a Miss Bennet ficou desesperada, ela já tinha uma personalidade mais exagerada, né? E ela trata isso no início da trama. É lógico que a trama vai desenrolando e muitas outras coisas vão acontecer. Não vou fazer spoiler aqui para quem ainda não leu ou não viu o filme, né? Mas a gente consegue, ao ler o livro de Números no Antigo Testamento, que faz parte do Pentateuco escrito pelo profeta e um dos homens mais cultos que já passou pela terra, que foi Moisés, que a gente vê, poxa, uma mulher que era cristã, filha de um clérigo, que foi criada com toda a ética e moralidade cristã, ela só pode ter tirado a ideia de Números 27, dos versículos 1 a 22. Então, deixa eu até pegar aqui. Eu vou ler só uma parte, mas eu, assim, recomendo a todos vocês, se puderem a ler,
Números no capítulo 27, é o terceiro livro, não, é o quarto livro do Pentateuco. E o que é relatado? Que as 5 filhas de Zelofeade, ele era filho, um dos filhos da descendência de José, que foi um dos filhos de Jacó, Israel, né? O nome que Deus mudou, antes era Jacó e Deus mudou o nome dele para Israel. Um dos filhos dele, que era José, deixou vários descendentes e um deles foi Zelofeade. E Zelofeade teve 5 filhas. 5 filhas. Os nomes delas eram Maala, Maalá, na verdade, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E no momento que o povo de Israel deixa o Egito para poder acessar a Terra Prometida, eles têm ali uma situação em que eles precisam dividir as terras entre aquelas tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, os descendentes desses filhos de Israel. Só que, vamos dizer que o que era costumeiro era que as terras fossem transferidas para homens. Como é que faria nessa situação que eram 5 filhas? Então, essas 5 moças, as 5 mulheres, foram ter com o profeta Moisés, solicitando mesmo, rogando a ele para que elas pudessem ter parte também nas terras, que elas pudessem ter onde habitar, ela e suas famílias. E Moisés se vê diante de uma situação entre o que era costumeiro, o que estava ali comum aos homens, e qual era a lei de Deus, o que Deus mandava diante daquela situação. E ele foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: o que elas estão pedindo é justo, dê a elas. Eu estou resumindo, tá, gente? O texto é importante depois cada um ler, porque é muito interessante isso. Então, Deus responde a Moisés: o que elas estão pedindo é justo, elas têm que ter parte na herança. Então, quando não houver filho homem na descendência direta de um dos filhos de Israel, essa parte da herança tem que ir para as mulheres. E aí a gente considera, mas é só quando o homem não há homem e somente mulher? Não, porque Deus também deu a obrigação para que o homem cuidasse das mulheres. Era uma prerrogativa que Deus atribuiu ao homem, o cuidado, a generosidade, o afeto, o carinho pelas mulheres, né? E, infelizmente, o ser humano acaba deturpando a ordem mandatária de Deus. Então, era para que os homens cuidassem das mulheres e não as deixassem sem propriedade, as deixassem sem serem atendidas e cuidadas. Então, diante de uma lei, essa lei ela deveria ser considerada, na ausência de um homem, essa lei deveria ser sempre considerada as mulheres teriam o direito à propriedade. Então, a gente tem uma semelhança, um paralelismo aí de uma obra escrita, aliás, vivenciada, né? Porque o que a gente tem é a Bíblia como uma outra pessoa contando essas histórias, né? Então, a gente tem umas histórias que aconteceram em números, eu não sei precisar, porque eu não sou especialista, mas em números talvez uns 5.000 anos, uma diferença talvez, para Jane Austen. E aí a gente tem a mesma situação ocorrendo no livro da Jane Austen, que retrata uma época talvez com uma diferença de 4.000, 5.000 anos. Então, as mulheres nessa época, elas também tinham esse problema da herança. Eu vou voltar ao texto aqui, a Luciana falou do problema da herança, posses para mulheres, por um longo tempo na Inglaterra. E é curioso que as mulheres casadas tinham uma situação ainda pior que as solteiras lá. Olha, na Inglaterra, assim como em vários outros países, a situação da mulher era bastante precária. Eu tenho um texto, não vou falar agora, mas quando eu publicar eu vou escrever a referência, onde eu descobri que até 1985 o marido podia obrigar a mulher a ter relações,
porque ele estava casado com ela. 1985, não é ali século 200 anos ou 150 anos atrás, não. É na nossa geração, entende? Então, assim, essas coisas, a Luciana, que é da área do direito, ela com certeza sabe mais que a gente, mas essa questão de propriedade, ela é uma questão muito séria. O que a gente vê hoje, que é uma espécie de piadinha, ainda é resquício dessa educação, dessa cultura de considerar as mulheres como impróprias, inadequadas para a administração financeira. Quem nunca viu uma piadinha, um meme, falando sobre coloca um cartão na mão de uma mulher que ela estoura o limite no outro dia, aliás, no mesmo dia. Isso é uma brincadeira de mau gosto, por sinal, mas já ainda é uma referência daquele costume de que mulher não podia ficar com dinheiro na mão, sendo que nós, aqui na população brasileira, nós somos a maioria como chefe de família. Então, tem alguma coisa errada aí. Mas voltando ao seu tema, eu achei interessante esse paralelismo das histórias, serem 5 filhas, né? E ter exatamente a questão da herança, o que não é, a Jane Austen não fez um plágio, porque ela também vivenciou isso, né? Então, depois, com certeza, como a Luciana Dassi está falando aí, que houve uma lei para solteiras pudessem herdar, que é o caso da Emma Woodhouse. Eu não sei como é que está o nosso tempo, porque como eu entrei atrasada na live, a gente teve que fazer outra, né? Eu não sei quanto tempo que a gente já atende ao vivo. Alguém tem essa referência? Não? Tem uns... Quanto? Tá dando pra ver? Tem quanto tempo, Marcele? Oi? Quanto tempo? Quanto tempo você acha que tem? Escutar? Creio que tem Não. 30 minutos ainda. Ok, eu também acho que é por aí. Bom, eu não sei se eu tô pulando etapas, aí você me fala, porque eu tô doida para te ouvir falar sobre essa exortação do Senhor Knightley ou do Mister Knightley, porque você diz o seguinte: quando ela desmerece a Miss Bates, encontra associação com o texto que tem lá no Novo Testamento, que fala em Tiago, versículo, perdão, 2, de 1 a 7. De 1 a 13, perdão. Tá, o papo tá muito envolvente. Tem mais de meia hora aí que a galera tá contando. A gente considera que a Jane Austen, ela tinha também muito cuidado com os pobres e os necessitados. Ela sempre explora isso nas obras dela. Não apenas as questões de leis que excluíam as mulheres das propriedades, né? Como você bem comentou, a Lu Darcy também comentou aqui, era algo vergonhoso a questão judicial, a questão jurídica da Inglaterra, porque se era um país cristão, como também eles poderiam permitir essas injustiças acontecerem. Então, eu creio que isso também passava na mente de Jane Austen, por isso que ela deixava isso tanto à tona nos livros. E quando a gente avalia a questão do paralelismo, eu gostei muito dessa palavra que você usou, Adri, do paralelismo entre a exortação, entre a atitude primeiro de Emma, que sempre desmerecia de forma velada Miss Bates. Porque Miss Bates, a gente vê ali a construção do personagem por Austen, ela era uma mulher típica, simplória, que nem todo mundo tem paciência. Então, é uma mulher que a gente encontra hoje no nosso dia a dia, seja na nossa família, no ponto de ônibus, na igreja, na escola. É uma personagem muito constante em nossas vidas, certo? Então, ela sempre tratou de forma velada. Eu creio que isso era visto por todo mundo, principalmente por Mr. Knightley, que era um homem era uma personagem, um caráter muito observador. Só que quando eles vão fazer uma viagem, eles vão passar um tempo lá, descontraídos, e a Emma tá, vamos dizer, ainda um pouco encantada com a figura
esqueci o nome do personagem, que ela tava um pouco, assim, tendenciosa para ele, né? Eles começam a brincar e ali na brincadeira, na frente de todos os presentes, ela desmerece, os dois desmerecem fazendo brincadeiras jocosas com Uhum. a Miss Bates. E É. aí, ao final, o Mr. Knightley vai lá e diz: agiu muito mal, Emma. Você desmereceu uma mulher sem propriedade, uma mulher solteira, com privações, de forma pública. Ele, resumindo, ele foi muito duro com ela, Uhum. mas era algo necessário, né? Ele não foi de nenhuma forma desrespeitosa, ele simplesmente. O Frank Churchill, isso mesmo, Diane. Muito obrigada, a Lu também me ajudou aí. Todo mundo, né? A Jane Austen também, eu esqueci completamente. Obrigada por terem me ajudado. Ele simplesmente puxa a orelha de Emma, falando de forma bastante, assim, informal, porque ela mereceu, né? Ela foi extremamente desrespeitosa e snob. E no texto de Tiago, na Bíblia, eu acredito que é um dos textos mais claros que aponta sobre a incoerência de pessoas que ditam ser cristãs e que maltratam os outros, que desmerecem, que subjugam os outros pela posição social. É Então, esse interessante, texto eu antes também de você aconselho a entrar todo no mundo texto, ler. Eu acho que vai ficar um pouco moroso se eu lê-lo aqui, mas isso, um dos versículos eu vou isso procurar que você aqui falasse, rapidinho para ler para porque vocês. é o que a gente entende como Vou ler moral. só 3 versículos, tá? Acho que ela não tá me ouvindo. O apóstolo Tiago, ele diz: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, Uhum. isso é muito importante. Eu estou vendo, né, as pessoas comentando, porque eu creio que isso também é observado nos nossos dias. No livro de Tiago fala muito sobre a fé sem obras. E a Uhum. fé sem obras, ela é morta. A Emma é uma mulher religiosa. A Jane Austen explora isso na narrativa. Ela dá comida aos pobres, ela ajuda, de certa forma, a Miss Bates e a irmã dela, né? Mas ela, ao mesmo tempo que ela é tão, vamos dizer assim, religiosa, ela consegue maltratar a pessoa porque ela é pobre. Por isso que Mr. Knightley a repreende. Ele repreende Uhum. principalmente pela categoria social em que Miss Bates estava e que ela estava. Uhum. Então, esse paralelismo ele é muito claro, não é forçação de barra, mas eu creio que a Jane Austen ela conseguiu encontrar essas referências e trouxe isso à tona. Lembrando sempre que quem é injusto, né, gente, é o ser humano. Deus nunca é injusto, Deus é sempre bom e justo. E ele nos deu várias referências para a gente seguir. A principal é Jesus. Uhum. Então, E a gente também e tem que levar em Jesus, né? consideração, desculpa, a gente tem que levar em consideração também que o livro Emma, a personagem Emma, ela é uma personagem que realmente passa por um processo bem grande, maior talvez do que as outras personagens, de transformação. E aí o Mr. Knight, talvez a Jane Austen colocando ele como um homem mais velho, ela acertou bem dele ser aquele cara que lecture her, que corrige ela o tempo todo. Tem até algumas pessoas que criticam muito esse personagem, talvez puxando um pouco por lado dele ser machista, mas enfim. Na verdade, eu acho que tem essa questão mesmo da idade e talvez da cabecinha dela, digamos assim, de vento, de achar que por estar numa situação muito cômoda e muito jovem na vida, ela não entendia como que era complexo ser uma Miss Bates. Agora, eu queria fazer só um parênteses aqui em relação a Miss Bates, que eu traduzi Emma, e ela me deu muito trabalho, porque era quase uma página de livro só de um parágrafo de Miss Bates e não tinha fôlego. Eu tinha que parar para tomar um fôlego para poder traduzir. E realmente a Jane Austen conseguiu, com
bastante isso, exatamente. A Jane Austen conseguiu com bastante maestria, ela fez com que as pessoas entendessem, eu chamo de hemorragia verbal, a atitude da Miss Bates. Você mostrou um livro aí, mas na verdade o meu livro é esse aqui. Eu tenho que só fazer, como diz a Moira, eu tenho que fazer só um jabá. É esse daqui, e aí eu nem sei o que está escrito aqui. Olha, a vaidade trabalhando em uma mente fraca produz muitos tipos de danos. Aí, ó, o nome da pessoa que vos fala aqui, de trás para frente, obviamente, foi pela Martin Claret. Mas eu não estou recebendo nada da Martin Claret para fazer essa propaganda, não, tá, gente? É só para poder explicar qual que é a tradução. E aí a gente entende que ela é rica, mimada, acostumada a ter o que quiser. E quando o famoso, uma frase que está muito em evidência hoje em dia, que é você se colocar no lugar do outro, que é o pior lugar que pode ter, porque você não consegue. A gente tentar se colocar no outro, principalmente quando ele não pertence ali, no caso da Emma, à nossa classe social, é muito difícil. Como é que ela vai entender a vivência, os medos, o sofrimento de uma mulher que era bem mais velha que ela, numa situação financeira muito precária, né? Bom, alguém falou de razão e sensibilidade, também tem o tom jocoso do jovem plebeu contra o coronel Brandon, que teve o comportamento irretocável após falar com seu primeiro amor. E aí tem o Willoughby que faz, né, aquela meio versão também, tem uma mesma cepa do Frank Churchill. É curioso que o Churchill, né? Churchill. Enfim, é só uma palhaçada aqui. Às vezes eu fico pegando os nomes da Jane Austen, como o Mr. Knightley, que tem que ter cavaleiro no nome do homem, né? Não pode ser um personagem qualquer. Mas é uma brincadeira que eu faço. Marcelo, para a gente não perder muito o nosso tempo aqui e a sequência, o comportamento social em suas obras são reveladas críticas aos microcosmos que lhe envolviam. Por meio da ironia com que abordava os comportamentos de inúmeros personagens, é possível ver o fundamento da sua fé ou da sua ética cristã. Pode falar, agora eu acho que está dando uma interferência, mas todo mundo me ouviu, né? Tá todo mundo aí participando, tô adorando. Tá ok, tá certinho agora o som, né? Eu tô tentando falar mais perto aqui do microfone. Mas a gente vê isso nos escritos mesmo da Jane Austen, não apenas nesses textos que a gente fez paralelismo, mas eu creio que a gente vê, ela não aborda a questão de religião, até tanto quanto a Charlotte Brontë, que coloca oração em Jane Austen, né? A gente vê de uma forma mais explícita alguns outros escritores que... A Charlotte Brontë não é nem contemporânea de Jane Austen, mas ela, vamos dizer, ela vem naquela época, né? A época vitoriana, aquela transição, né? Depois da Jane Austen vem, enquanto figuras de escrita de autoria feminina, tem as irmãs Brontë, né? Gente, obrigada pela presença de vocês. A gente vê em todas as obras da Jane Austen, não tem como que isso, são 30, 40 anos de diferença entre uma e outra. Tanto que a Charlotte Brontë chega a ler alguns livros da Jane Austen e critica pela falta de descrições dos personagens, mas eu creio que a Charlotte, ela diferencia, porque ela deixa mais clara a fé dela. A Jane Austen não fala tanto, embora muitos personagens sejam clérigos, ela não aborda tanto a questão religiosa, né, nos seus registros. Mas a moral tá lá latente, a ética tá muito forte, né, em todas as personalidades que ela constrói. Exatamente, né, ela achava que não tinha paixão, tanto quanto ela, né. Gosto muito da Charlotte também, gente, mas né, ela pegou pesado com a Jane. Agora, enfim, a gente consegue ver isso, e como eu comentei, a Bárbara Borba, ela tem falado muito sobre isso, sobre a moral cristã, ela tem trazido aí autores masculinos que
vem também vem dialogar, sabe? E trazer muitas contribuições para as pesquisas de Jane Austen, das obras dela. Então, um ponto que eu acho importante dessa questão de comportamento social é que a gente não pode negar que a Jane Austen critica muitas personalidades, não apenas femininas, como também masculinas. Então, ela vai criticar muito o egoísmo, ela vai criticar muito a frieza, a indiferença, ela vai criticar mulheres espalhafatosas. Eu sei que isso para algumas pessoas acabam que não é tão explorado, mas ela critica, porque ela estava vivendo numa cultura em que as mulheres era requerido das mulheres um comportamento diferenciado, um comportamento mais intelectualizado, né, mais refinado. Mas ela também critica muito comportamentos masculinos, muitos comportamentos masculinos, né? Tanto o Mr. Collins é um claro exemplo disso. Mas eu acho que A é gente vai ter que interessante a gente fazer falar uma muito sobre o live. egoísmo. A gente vai ter que fazer uma live Sobre só o egoísmo. sobre a crítica aos clérigos e aos pastores das obras, porque ela ridiculariza em boa parte do tempo, mas é uma forma de crítica, né? Isso que ela faz. Isso, né, na minha opinião, leiga, porque eu não estudo o assunto. Marcelo, estou com medo da live ser cortada. Bom, você ainda tem a oração da Jane Austen, que deixa eu ver aqui na minha cola se ela é muito grande, porque senão a gente. Ela é bem grande, viu, galera? Bom, mas de qualquer forma, antes que a gente se encerre, porque eu queria até abrir perguntas aí, é o seguinte. Tudo que foi dito aqui na live, a gente vai publicar amanhã num post no blog com as referências, as citações bíblicas, né, para que vocês possam consultar. Tem o Mr. Kim e o Edmund, que também eles se tornam clérigos ou pastores da igreja anglicana, e eles são considerados uma profissão mais rebaixada, né? Se é que a gente pode chamar de profissão, né? Agora, até a oração da Jane Austen eu traduzi há muitos anos, talvez, eu nem sei porque com 12 anos de blog não dá nem para lembrar. Sim, tem muitos clérigos. A oração da Jane Austen, ela diz o seguinte, porque se cortar a gente volta, tá bom? Assim, gente? Se a uma hora vencer. Pode ser? Ok, vamos lá. Dê-nos graça, poderoso Pai, tanto de orarmos como de merecermos ser ouvidos, de nos dirigirmos a Ti com nossos corações e também com os nossos lábios. Tu está presente em todo lugar. De Ti nenhum segredo pode ser escondido. Que o conhecimento dito nos ensine a fixar nossos pensamentos em Ti, com reverência e a devoção de que não oramos em vão. Olhe com misericórdia para os pecados que cometemos nesses dias e, com misericórdia, faça-nos senti-los, para que nosso arrependimento seja sincero e nossas resoluções firmes de nos empenharmos em não cometê-los no futuro. Ensina-nos a entender a pecaminosidade de nosso próprio coração e trazer ao teu conhecimento cada falha de temperamento e cada mau hábito no qual temos incidido em prejuízo de nossos companheiros e no perigo de nossas próprias almas. Que possamos agora e em cada noite considerar como passamos o dia, quais têm sido nossos pensamentos, palavras e ações predominantes e até que ponto podemos nos inocentar do mal. Pensamos em Ti de maneira irreverente, desobedecemos a Teus mandamentos, negligenciamos alguma obrigação conhecida ou causamos dor a qualquer ser humano por vontade própria? Inclina-nos a fazer nossas perguntas ao nosso coração, ó Deus, e livra-nos de enganar a nós mesmos pelo poder ou a vaidade. Dê-nos um senso de gratidão pelas bênçãos em que vivemos, dos muitos consolos da Tua parte, que não mereçamos perdê-las por descontentamento ou indiferença. Seja gracioso com nossas necessidades e nos guarde. E também a tudo que amamos do mal nesta noite.
Que os doentes e aflitos sejam, agora e sempre, cuidados por ti. E, de coração, oramos pela segurança de todo aquele que viaja pela terra ou pelo mar, para o conforto e a proteção do órfão e da viúva. E que tua piedade seja mostrada sobre todos os cativos e prisioneiros. Acima de todas as outras bênçãos, ó Deus, por nós mesmos e por nossos irmãos, imploramos a Ti que acelere nosso senso da Tua misericórdia na redenção do mundo, do valor daquela santa religião na qual fomos criados, e que nós, por nossa própria negligência, não joguemos fora a salvação que nos tem dado. Nem sejamos cristãos apenas no nome. Isso aí vale para hoje, né? A Daniela já muito esperta e pontual aí. E para continuar, ouçamos-nos, Deus poderoso, pelo nome daquele que nos redimiu e ensina-nos assim a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí fazemos a oração do Pai Nosso. É uma oração sem dúvida, como alguém já falou, de uma preciosidade, né? E essa oração você pegou de um outro site ou foi da tradução que eu fiz? Essa tradução é muito parecida com essa. Peguei do livro 8 Mulheres de Fé, da editora Fiel. Você realmente fez a mesma tradução dessa oração, ali. Mas eu acho que a parte final deles não estava no seu blog. Aí eu trouxe tudo. Então, e até sobre isso, só 2 pontos que eu queria comentar também, Adri, é sobre isso. A gente vê nessa oração que a Adriana leu, que a Jane Austen cita os doentes e os enfermos. Excelente livro mesmo, né? 8 Mulheres de Fé, da editora Fiel, Jane Austen figurada entre essas 8 mulheres. É emocionante. Mas a Jane Austen coloca nas orações, ela inclui nas orações dela os doentes, os enfermos, tão importante hoje em dia, né, gente? A gente orar para quem está aí acamado com esse coronavírus. A Jane Austen, na época dela, ela já preocupava porque o irmão dela era, né, um rapaz doente, ele tinha problemas mentais, então isso já devia afligir muito ela, com certeza, sem contar as pessoas que ela vivia e a própria doença final dela que ela teve. Mas uma outra coisa que ela cita nessa oração são os órfãos e as viúvas, o que chega novamente a associar o texto de Tiago 2, que ele cita que a verdadeira religião é esta, fazer o bem para os órfãos e as viúvas. Então, a verdadeira religião é te ajudar quem necessita, né? Na época de Tiago, como na nossa época também, né, gente? Por mais que as mulheres hoje trabalhem, quanto é difícil para uma mulher sozinha sustentar a casa, quanto mais uma viúva. Então, Jane Austen, ela tinha um senso, acho que a Flávia colocou ali mais, um pouco mais cedo, sobre essa questão que a palavra caridade, ela é muito presente, né? As ações de caridade são muito presentes nas obras de Jane Austen. E isso é a ética cristã que ela estava pintada. Então, eu acho muito importante dar a gente referenciar isso, o cuidado que Jane Austen tinha para os mais necessitados. Sim, o pessoal tá eufórico aqui. A oração da Jane Austen, eu produzi um trecho que tá lá no Jane Austen Brasil. É só procurar no mecanismo de busca oração de Jane Austen. Mas tem um livro, 8 Mulheres de Fé, da editora Fiel. Depois a gente vai colocar essas referências todas no post de amanhã. E só lembrando que a gente está fazendo uma tentativa aqui nos bastidores. Eu estou salvando essas lives. Elas ficam 24 horas no ar pelo Instagram, mas eu estou salvando no meu celular. E aí eu vou tentar fazer um vídeo, salvar esse vídeo no YouTube da Jane Austen Brasil. Tá todo mundo aí maravilhado, graças a Deus, né? Com a nossa live, que a gente conseguir manter pessoas cativas aqui, ouvindo e vendo a gente falar sobre Jane Austen e um tema que
apesar de todos, assim, sermos um país cristão, a gente está bem longe de ser um país cristão de fato, né? A gente tem mais um nome de cristãos aqui no Brasil. Desculpa a crítica, mas é a verdade que está acontecendo, que a gente vê aí a falta de solidariedade com as outras pessoas que podem ser contaminadas. Isso é uma crítica que eu estou até evitando de ver televisão durante... eu vejo só de 2 em 2 dias para não ficar, né, assim, com raiva da população que sai às ruas e a gente não pratica esse bem aí. E nós estamos, Marcelo pode me ajudar mais a falar sobre isso, nós estamos em plena Semana Santa e falando de um tema que remete à reflexão dos nossos hábitos, dos nossos costumes. E, enfim, eu não tenho nenhum gabarito para falar sobre religião nessa live. A Marcelo tem mais formação para isso. Mas vamos abrir os nossos olhos além do que é dito na Jane Austen, além do que é escrito e é pedido que a gente faça nos dias atuais, porque se não existe um Deus para nos vigiar, existe a nossa consciência para vigiar os nossos atos. Então, isso aí está muito perto de todo mundo, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas é Deus, ele está lá, não está vendo o que eu estou fazendo, eu estou indo ali na pracinha só para exercitar. Mas isso tem a ver também com a questão que aí a Jane falou sobre ética cristã. A gente tem que ter uma ética de humanos, então, se a gente não quiser associar com nenhuma religião. Desculpa, eu fiz um falatório aí sobre essa questão associando nosso comportamento moral e ético, porque é importante dizer, é importante que as outras pessoas, eu acredito que a gente está fazendo a nossa parte em ficarmos em casa e tentar conversar, como essa live foi fantástica para mim hoje, tocou em pontos muito interessantes e com certeza a Marcele vai ter que escrever um artigo para literal, para debruçar o olhar sobre essas personagens. A Luciana está falando que são coisas que precisam ser ditas, né? Eu estou assim até... Mr. Knightley aprova. Mas eu gostaria que muito, muito que o meu Knightley estivesse ouvindo isso. Marcelo sabe quem é. Tô brincando, gente, mas vamos lá. Se a live cair, a gente volta e fica mais uns 15 minutinhos. O que vocês acham? Ou a gente pode encerrar e começar a outra. Eu acho eu até foi excelente abordar sobre esse ponto no final, a Adri falou tudo, eu creio que... E olha, gente, o livro de Levítico dá muitas instruções sobre isolamento social, depois leiam. Isso é importante também, a gente acha que a Bíblia ela é só regras, é ultrapassada, tem tantas coisas que a gente... Para mim, a Bíblia é toda atual, mas eu falo assim, tem tantas coisas que a gente consegue aplicar na nossa vida hoje, não é ultrapassada, é muito atual, muito relevante, sabe? Mas isso é assunto para outro tempo. Tá. Só um ponto que eu queria falar sobre a questão Vamos fazer o seguinte, a gente encerra essa live, começa a outra, que aí a gente fica 15 minutos para você fazer um apanhado para quem não viu desde o início. Beleza. Tudo bem, beleza. gente? Tudo